Peço aos irmãos que abram livro da aliança no livro dos Salmos, Salmo de número 119. Hoje a gente vai fazer a exposição da quarta estrofe Dalet, do verso 25 ao verso 32. Como de praxe, irmãos, farei a recitação. Farei a recitação na versão atualizada, que é o nosso texto no geral, o texto que nós utilizamos, mas farei também a recitação do texto da corrigida. Em especial, vou me servir bastante da versão corrigida em alguns pontos, pois creio que seja mais claro em alguns aspectos, que na atualizada não fica tão evidente. Assim, pois, nos diz a palavra do Senhor nosso Deus: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos, faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego, não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. A versão corrigida agora, assim nos diz: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Meus caminhos te descrevi, e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos, faze-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Amém. Vamos orar, irmãos? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Pai Santo, assim como a luz da natureza no espírito do homem, as obras da criação claramente testificam de que há um Criador. Só a tua palavra, e esta aplicada a nós pelo teu Santo Espírito, pode nos dar um conhecimento suficiente para a salvação. Deste modo, ó Deus, que a tua palavra nos abençoe neste momento. Que o Senhor, pelo seu Santo Espírito, nos ensine a fazer a sua vontade, nos anime na esperança. Que, como veremos nesse salmo, possamos ter consolação nessa palavra e que ela seja o objeto desejável na mais aguda tribulação. Que a nossa alma esteja devotada a ti, Senhor. Faz com que essa exposição, como já disse outra vez o reverendo Martin Lloyd Jones, seja uma pregação em chamas. Arde em nós, renova em nós esse fervor, esse zelo por ti, Senhor, essa nossa devoção a ti. Aplica a tua palavra aos nossos corações, abre o nosso entendimento. Digna-te servir-te deste indigno servo teu, que a tua palavra possa ser comunicada com fidelidade. Em nome de Jesus, o profeta de nossa salvação, é que nós te oramos. Amém.
Amados irmãos, a caminhada cristã, ela é marcada não somente por alegrias, contentamentos, consolações, mas é um aspecto bastante significativo nesse caminho estreito, é permeado de angústia, sofrimento, queixas. O Salmo 119, como um resumo, uma síntese da caminhada cristã, ele vai ser composto de estrofes alegres, de gratidão, de exultação, termos como, por exemplo, ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Muita paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. É composto também de lamento, de tristeza, de desfalecimento, de perseguição. Deste modo, o Senhor graciosamente nos instrui quanto à nossa própria humanidade. Ele nos deu salmos que abraçam não somente os aspectos, as afeições mais alegres, mas também abraçam-nos no dia do nosso abatimento. Essa sessão, a estrofe Dalet, ela é uma sessão em que vai haver a exposição de um salmista abatido de alma, triste, consumido. Apesar disso, a excelência de Deus vai estar evidenciada em cada verso. Um aspecto interessante para tratarmos, antes de atentarmos ao texto em si, perceba o contraste que há do verso 24, que é o final da última oitava, com o início dessa oitava, dessa estrofe. Ele vai dizer no verso 24, com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Veja o caráter positivo, animado, consolado do salmista. E agora, numa transição de uma estrofe para outra, ele vai trazer uma outra expressão, como se ele fosse de um extremo ao outro. A minha alma está apegada ao pó. Por que isso, irmãos? Há sabedoria na parte de Deus em dispor essas estrofes dessa maneira. Veja como de um clímax espiritual ele decai para um estado de abatimento. Observe a sua própria experiência, irmãos. Quantas vezes você fruiu de um clímax espiritual, gozo, alegria, paz na presença de Deus, momentos de devoção a Ele, e em pouco tempo você estava como se estivesse morto, como se toda aquela sensação, aquela afeição religiosa, em um momento tão rápido, fugisse, e aquele desejo de estar naquela condição se torna cada vez mais distante. C.S. Lewis, em sua obra Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, na carta 8, ele vai falar sobre uma lei, a lei da ondulação, em que nós, que somos almas imortais, que pertencemos à eternidade em um certo aspecto, mas também criaturas do tempo, e portanto mutáveis, estamos passíveis desse processo de ondulação entre altos e baixos na caminhada. E por vezes o Senhor se serve desses momentos baixos para nos amadurecer na fé, para que não sejamos como que filhos mimados. Está tudo muito bem,
tudo certo, nenhum problema, nenhuma dificuldade na alma, na família, no trabalho, tudo vai bem. Não. O Senhor, na sua providência, não poucas vezes nos vai conceder o dia do sofrimento, o dia mau, para que a nossa fé, a nossa piedade esteja amadurecida, para que nos apeguemos a Ele mais firme, mais incondicionadamente, mais invariavelmente, não condicionados tanto por aquilo que Ele nos oferece, mas se apegando a Ele mesmo, a fonte de todo o bem. Então veja, atente, portanto, esse contraste, essa lei da ondulação que acontece, conforme a gente vê evidenciado nessa estrofe. Em consonância a isso, irmãos, gostaria de ler uma passagem da conclusão da obra de John Bunyan, Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, em que na conclusão ele vai trazer alguns pontos que ainda naquele tempo o afligia. Ele nos diz o seguinte, ponto 3: muito me questiono sobre uma coisa, embora Deus conceda à minha alma uma abençoada revelação de si mesmo, descobri nas horas seguintes que meu espírito se enche tanto de escuridão que perco todo o pensamento a respeito de quem é Deus ou do que era aquele conforto com o qual eu fui revigorado. Ponto 4: às vezes vejo tanto em uma linha da Bíblia que mal posso dizer como permanecer de pé sob o seu peso e glória. Outras vezes a Bíblia inteira é como um caniço seco para mim, ou melhor, meu coração fica tão morto e seco que não posso extrair dela a menor consolação, ainda que a busque em todas as partes da Escritura. Então veja que esse não é um fenômeno surreal, não foi disposto de forma aleatória esse passo da alegria e consolação que o salmista finaliza a sessão anterior para um estado de abatimento no começo da sessão que estamos a expor. Podemos ponderar, conjecturar qual seria o motivo dessas aflições. A gente poderia relacionar talvez com os versos 22 e 23 da sessão anterior. Ele vai dizer: tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. A gente poderia de algum modo relacionar a perseguição que ele estava sofrendo na sessão anterior, muito embora ele termine com essa confissão triunfante e consoladora da palavra como o seu prazer e os seus conselheiros. A gente pode de algum modo relacionar. Entretanto, irmãos, no que tange a essa estrofe em si, a gente não vai ver em momento algum o salmista tratar desse problema, dessa dificuldade, exceto talvez pelo verso 31, quando ele vai dizer: não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. Mas no geral, aquilo que ele vai trazer é o sofrimento da sua alma, é algo interior, a sua alma de tristeza vertendo lágrimas, sendo consumida. Considere, portanto, o dia do abatimento como uma forma que o Senhor, na sua sábia, santa e poderosa obra de providência, está a dispor para nos aperfeiçoar em Cristo. Verso 25: a minha alma está apegada ao pó. O que isso significa? O termo pó, ele por vezes é recorrente, em especial no Antigo Testamento. A gente vai ver, por exemplo, em Gênesis capítulo 2, verso 7, que o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou no homem, e o homem foi feito alma vivente. A sentença de Deus
sobre os nossos primeiros pais, em face da queda, porquanto tu és pó, e ao pó tornarás. Por vezes esse termo está associado a uma inclinação, a um voltar-se a Deus humildemente. Abraão, quando está a rogar pelos justos que porventura estariam em Sodoma e Gomorra, na sua intercessão, ele se apresenta a Deus: eu estou a falar contigo, ó Deus, ainda que eu seja pó e cinza. Em Jó, no capítulo 42, versos 5 e 6, após a manifestação da majestade de Deus, em meio aos dilemas do sofrimento do servo Jó, ele vai dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Veja como, por vezes, esse termo está associado a um estado de humilhação, de abatimento, de aflição. Como se o salmista estivesse a dizer ao Senhor: veja a minha condição, ó Deus. Como se ele morto estivesse, a morbidez espiritual. Veja como eu estou morto, Senhor. Veja como estou angustiado nessa situação. A minha alma está apegada ao pó. O pó de onde vim, para onde tornarei. E veja o pedido que ele faz: vivifica-me segundo a tua palavra. Veja o contraste que há entre a condição que o salmista apresenta acerca de si e o pedido. Uma relação de morte, de sua própria condição, e relação de vida. Como se ele orasse a Deus: ó tu, que do pó formaste o homem, sopraste, e ele foi feito alma vivente. Ó tu que és a vida suprema, que em ti está o manancial da vida, concede-me a vida. Veja como estou morto, ó Deus. Vivifica-me, anima-me, consola-me. Não segundo qualquer parâmetro, mas segundo a tua palavra. A mesma palavra que Deus soprou redentivamente. Essa palavra que consiste de promessas, questões acerca do que devemos crer a respeito de Deus, aspectos indicativos e questões imperativas quanto àquilo que Deus requer de nós. Vivifica-me segundo essa palavra, para que eu seja revigorado nos termos das bênçãos das promessas do teu pacto, para que eu seja conformado a uma vida que está de acordo à tua regra de vida. Vivifica-me. Veja em mim só a morte, ó Deus, mas em ti está a vida. Concede-me tua mercê vivificante, segundo essa palavra que nos recria, que nos reforma, que nos revive. No verso 26 agora, o salmista, ele vai dizer o seguinte: eu te expus os meus caminhos e tu me valeste, ensina-me os teus decretos, ou meus caminhos te descrevi e tu me ouviste, ensina-me os teus estatutos. Aqui vemos, irmãos, uma descrição sumária do que é oração. A exposição de nós mesmos ao Senhor, a exposição de nós mesmos a nós mesmos, apresentar os meus caminhos, a minha dificuldade, a minha luta, a minha alegria, a minha tristeza. Veja, não para informar a Deus,
mas em relacionamento com Ele. Nesse âmbito relacional, como foi orado no Salmo 32, o salmista vai dizer, do verso 3 ao 5, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Ocultar perante aquele em relação ao qual tudo é nítido, patente, obviamente, irmãos, nesse âmbito relacional. Eu apresento a Deus, eu não oculto a Deus, eu ofereço a Deus, a mim mesmo, a minha própria condição, os meus próprios caminhos. É uma exposição, portanto, de nós mesmos ao Criador. Eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Veja como ele vai trazer isso como um fundamento para a petição seguinte. Ele traz à tona um fato que aconteceu em sua caminhada. Eu me dediquei a esse meio de graça que é a oração, eu expus os meus caminhos e tu me valeste, tu me favoreceste, tu me ouviste. Ah, que alento, irmãos, poder saber que o Senhor nos ouve. Ele que conhece o melhor que há em nós, que é fruto de sua graça, e o que há de pior em nós, que é fruto de nosso pecado. Ele nos favoreceu, Ele nos ouviu. No Salmo de número 66, o salmista, dos versos 16 ao 20, ele nos diz algo interessante a respeito de ser ouvido por Deus. Vinde e ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade do Senhor, não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Que deleite, que grandiosas coisas Deus tem feito por nossa alma. O salmista traz à tona esse fato gracioso. O Senhor nos valeu, o Senhor nos ouviu. Esse fato também nos serve de combustível à nossa oração. No salmo anterior, ao 66, logo no início, ele vai dizer assim, do verso 1 ao 3, a ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto, ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens por causa de suas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Os homens virão a Deus, àquele que escuta a oração do seu povo. Isso nos anima a expor ao nosso Deus os nossos caminhos, Ele que se compraz em nossa oração, em que desnudemos a nossa alma perante o nosso marido. Ele se compraz nessa intimidade com a sua igreja. Relacionado a isso, irmãos, é oportuno fazer menção de que, associado a esse verso, a resolução 65 de Jonathan Edwards vai apresentar o seguinte: resolvi me exercitar nisto durante toda a minha vida, com toda a franqueza que é possível, ou seja, em declarar meus caminhos a Deus e abrir a minha alma a Ele, todos os meus pecados, tentações, dificuldades, tristezas, medos, esperanças, desejos e tudo em cada circunstância, tal como o Dr. Menton diz em seu 27º sermão, baseado no Salmo 119. Era uma das resoluções desse santo servo de Deus. E apresentar
nesse âmbito pessoal e relacional com Deus que nos ama, que nos sonda e nos conhece, a desfrutar dessa intimidade com o Senhor. Somado a isso, irmãos, a essa descrição, a esses atos, a recordação da benevolência de Deus para com o salmista, ele agora faz um pedido: ensina-me os teus decretos, ou ensina-me os teus estatutos. O pedido é como se fora um remédio à demanda que ele apresenta perante aquele que ouve a sua oração. Veja o estado de minha alma, ó Deus, minhas tristezas, minhas dores, minhas lutas, minha fraqueza. E o remédio que eu solicito a Ti, ó Deus, é: ensina-me os Teus decretos. Ensina-me, aplica a Tua instrução à minha alma. Sê Tu o mestre interior a me guiar nesse caminho que estou a expor perante Ti. Não somente, como disse, como um remédio àquilo que Ele apresenta dos seus caminhos, mas também como uma renovação desse favor que Ele recorda, o fato de Deus ouvir o seu povo. Se, portanto, ó Deus, Tu me vales, Tu me valeste no passado, portanto, favorece-me nestes termos: ensina-me os Teus decretos. Observe, irmãos, que no verso 12, em uma outra exposição que já fizemos, esse pedido é feito. Na versão atualizada vai estar como: ensina-me os teus preceitos. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Na versão corrigida vai estar uniformizado isso como: ensina-me os teus estatutos. Veja que as circunstâncias podem ser diferentes, podem variar no caminhar sob a providência de Deus, mas o desejo dos santos deve ser algo constante. Essa repetição não é uma repetição inútil, irmãos, mas reforça a importância de sermos ensinados por Deus, especialmente agora, no dia do nosso abatimento. No dia da alegria, eu rogo a Deus: ensina-me os teus decretos. No dia da tristeza, invariavelmente, ensina-me os teus decretos. No fim das contas, por mais variados que sejam as nossas situações sob a providência de Deus, os pedidos fundamentais de nossas almas são os mesmos. Nisso ele mostra a constância, e como mesmo na tristeza, ele não está simplesmente curvado a si mesmo, em autopiedade, lamuriando da sua condição, mas ele apresenta a sua alma triste e aflita e suplica o remédio: ensina-me os teus decretos. Vendo na palavra de Deus e na instrução dessa palavra pelo próprio Deus, com um meio de graça necessário, suficiente, em meio à sua situação. Em conexão a isso, irmãos, ele como que reitera esse pedido no verso seguinte, verso 27. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos, ou faze-me entender o caminho dos teus preceitos. Novamente ele roga pelo entendimento, pela iluminação, que assim como o Senhor tem lhe dado a palavra, Ele também lhe conceda o entendimento para a compreensão das maravilhas da lei de Deus. Como vimos anteriormente, na exposição da segunda estrofe do Salmo, gostaria de trazer isso à memória dos irmãos. O verso
Salmo 94, versos 12 e 13, há um dos benefícios de sermos instruídos por Deus, quando Ele nos diz: bem-aventurado o homem, Senhor, a quem Tu repreendes, a quem ensinas a Tua lei. Para quê? Para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Associado ao ensino divino está a bem-aventurança, a condição abençoada, e está o descanso. Aquele a quem Deus ensina é aquele a quem Deus torna participante do descanso e da felicidade, da bem-aventurança. Em Jeremias capítulo 31, dos versos 31 ao 34, o Senhor vai mencionar a sua aliança que Ele faria com o seu povo, escreveria a sua lei no seu coração, lhes ensinaria. E Ele vai enfatizar um aspecto associado ao ensino: porque os seus pecados perdoarei, das suas iniquidades jamais me lembrarei. Aquele a quem Deus ensina é aquele a quem Deus perdoou, é aquele a quem Deus em Cristo tornou membro do pacto da graça. Então, o salmista reitera esse desejo por entendimento acerca da lei. E veja agora como que no verso 27, indiretamente há uma relação de condição. Na versão corrigida isso fica talvez mais evidente. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim, uma conclusão, portanto, falarei das tuas maravilhas. Meu coração transbordará, ó Deus, sob a graça de ser ensinado por Ti. Eu falarei, meu coração transbordará, e a minha boca falará do que está cheio o meu coração. Eu falarei das maravilhas da Tua santa lei. Ela será objeto da minha meditação. E isso nos faz lembrar do Salmo 1. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. No verso 28, agora, irmãos, ele retoma algo que ele já falou, mas em outros termos. Se no verso 25 ele diz: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra, ele agora apresenta: a minha alma consome-se de tristeza, a minha alma de tristeza verte lágrimas. Novamente nos traz a imagem de alguém que de tanto chorar está consumido na sua tristeza. Olha para a minha condição, ó Deus, e o pedido que ele faz: fortalece-me segundo a tua palavra. Veja como há semelhança entre o verso 28 e o 25. E de forma semelhante, agora ele não apresenta a morbidez de sua alma, mas a sua tristeza, o fato dele estar sendo consumido nessa tristeza, a sua fraqueza. E agora ele suplica das mãos do seu Senhor o remédio: fortalece-me, dá-me força, segundo a tua palavra, para que eu seja renovado na esperança das promessas e bênçãos do teu pacto, para que eu seja conformado à regra de vida que o Senhor nos deu em sua palavra. Vivifica-me segundo a tua palavra, fortalece-me segundo a tua palavra, mostrando novamente a impotência do salmista de fortalecer a si mesmo. Fortalece-me tu, que és a minha força e a minha salvação. Do verso 29 agora, irmãos, há um duplo pedido.
Veja, afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Ou desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Há um aspecto negativo, que o Senhor o desvie para que ele não ande no caminho da falsidade e que ele lhe conceda um pedido positivo, piedosamente, que ele lhe favoreça com a sua lei, como que o caminho contraposto ao caminho da falsidade. Observe a natureza desse primeiro pedido. Afasta de mim o caminho da falsidade, desvia de mim o caminho da falsidade. Como se o salmista apresentasse a Deus novamente a sua incapacidade. Ó Deus, por mim mesmo, eu estou em face do pecado, em face da queda, eu estou inclinado ao caminho da falsidade, ó Deus. Desvia de mim esse caminho, pois por mim mesmo eu percorrerei largamente a esse caminho de falsidade. Ele será a semelhança de Eva, formoso aos meus olhos. Afasta de mim, ó Deus, não me deixes entregue a mim mesmo. Afasta de mim. O que é interessante, irmãos, sobre o próprio conceito de falsidade. Agostinho, nos Solilóquios, ele vai trazer um conceito um tanto rebuscado, como o seguinte: a falsidade é assemelhar-se a algo sem contudo ser o objeto a que se assemelha. Em outras palavras, é aquilo que parece ser de fato, mas na verdade não é. Isso nos lembra um provérbio: ao homem há caminhos que lhe parecem direito, mas os seus fins são caminhos de morte. E ele roga ao Senhor: afasta de mim esse caminho, ó Deus, esse caminho que de certo modo não está fora de mim, mas está no meu próprio coração. Desarraiga de mim o caminho da falsidade. E agora oferece esse pedido positivo: e favorece-me e concede-me piedosamente em tua benignidade a tua lei. O remédio, o pedido positivo é que ele seja afastado desse caminho de falsidade e a lei, como esse caminho da verdade, lhe seja concedido graciosamente. Não a lei como um pacto, irmãos, porque não podemos cumprir, mas como regra de vida, como a revelação da vontade de Deus, da sua boa, agradável e perfeita vontade, à qual, sob a graça de Deus, devemos nos conformar. E desse modo, sim, a lei de Deus, a revelação de Deus, a condescendência de Deus em revelar a si a sua vontade, é uma demonstração de sua graça para conosco, em não nos deixar seguir após os nossos próprios pensamentos, após a nossa própria vaidade. Favorece-me com a tua lei. Verso 30, em conexão ao verso 29, há uma relação como que de pedido, de oração e do fruto do que foi pedido. Veja: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Escolhi o caminho da verdade e propus-me seguir os teus juízos. Às vezes, especialmente aqueles que estão começando a conhecer as doutrinas da graça, passam a excluir de toda a vontade do homem. Afinal de contas, a salvação pertence ao Senhor, é algo monergista. Não obstante, irmãos, a soberana graça de Deus, ela não nos exclui a vontade, mas ela renova essa vontade, ela santifica essa vontade em sua graça, para que ela possa estar religada ao seu fim supremo, que é o Senhor.
Então a gente vê a compatibilidade da graça soberana de Deus no verso 29, ao afastar de nós o caminho da falsidade e conceder-nos piedosamente a sua lei, e a nossa escolha renovada por essa graça. Então sim, a minha vontade, ela é santificada, ela é renovada para abraçar os mandamentos de Deus, para abraçar a lei de Deus. Então aqui, ele endossa, ele reitera essa responsabilidade, esse dever que Deus requer do homem, que é obediência à sua vontade revelada na sua palavra. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Veja, irmãos, a situação do salmista, a situação de aflição, de tristeza, mostrando como ele está sendo amadurecido em meio às rebordosas que ele recebe da providência de Deus, para que ele esteja mais firme, para que ele esteja mais alicerçado na rocha, para que a sua alma esteja mais apegada ao caminho da verdade revelada na palavra. Não está simplesmente, eu só vou escolher o caminho da verdade quando isso me for favorável. Eu uso Deus e os seus benefícios para mim mesmo, de modo algum. Eu faço uso dos meios de graça para me apegar a Deus, para a glória de Deus. Eu nego a mim mesmo em face do sofrimento, e escolho perseverantemente, sob a graça de Deus, o caminho da verdade. Verso 31 agora, a gente vai ver conexão também com o que fora dito no verso 30. Aos teus testemunhos me apego. Um outro aspecto desse propor seguir os juízos de Deus, desse escolher o caminho da verdade, esse apego, isso de um certo modo evidencia um aspecto da afeição do salmista, mostrando-nos que a verdadeira piedade não consiste meramente de ações externas, embora não as exclua, mas é também uma disposição do coração. Sabe o que é interessante? O verso 31, ele vai dizer que se apega aos testemunhos. Lembra como começa o verso 25? A minha alma está apegada ao pó. Se no início ele fala do seu apego ao pó como sinal de abatimento, ele agora fala do seu apego aos testemunhos. Isso nos sugere, irmãos, uma progressão, como que nesse próprio âmbito de oração a Deus, no uso desse meio de graça, ele vai ser renovado, evidenciando, externando o seu apego aos testemunhos de Deus. Esse ato está intimamente ligado ao pedido que ele faz a seguir. Aos teus testemunhos me apego, não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. Ou apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. Como disse aqui, talvez a gente possa sugerir uma opressão externa da parte dos inimigos do salmista, a zombaria, o escárnio. É possível, há margem para que pensemos isso. Mas há um aspecto, irmãos, que penso que se sobrepõe a essa circunstância. Não poucas vezes a gente leu até, por exemplo, no Salmo 31, é um pedido recorrente de Davi. Salmo 31 ele vai dizer: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. No Salmo 25 ele vai dizer: Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim
dos meus inimigos, com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. A esperança do salmista, não ser envergonhado. Simplesmente, em meio às circunstâncias, de não ser zombado, ele poderia, talvez, rogar que o Senhor diminuísse na sua providência as aflições que vinham sobre si, frente à zombaria, frente ao escárnio, frente à perseguição. Mas acredito que há um aspecto final a ser considerado, irmãos. No mesmo Salmo 119, versos 5 e 6, o salmista vai dizer: tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos, então não terei de que me envergonhar, quando considerarem todos os teus mandamentos. No verso 80 ele vai dizer: seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Verso 116: sustenta-me conforme a tua palavra, para que eu viva e não me deixes envergonhado da minha esperança. Isso nos aponta para algo final, irmãos. Ele está mirando a algo final, não a algo que simplesmente diga respeito à sua peregrinação. Que ele não venha ficar no meio do caminho, que ele não venha se envergonhar por aquilo a que ele se apega, que são os testemunhos de Deus. Essa é a sua expectativa, de não ser envergonhado finalmente. Uma vez que ele se apega aos seus testemunhos, e isso é fruto da graça de Deus, como se ele suplicasse ao Senhor: concede-me mais graça, Senhor, para que finalmente eu não seja envergonhado. Por fim, verso 32, ele vai nos dizer o seguinte: percorrerei o caminho dos teus mandamentos. Quando? Quando me alegrares o coração. Veja a relação temporal que há entre essas duas orações. Qual é a que vem primeiro? A alegria. Quando o Senhor alegrar o coração do salmista. Gosto da versão corrigida nesse sentido também, que ele vai dizer o seguinte: correrei pelo caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração. Quando houver essa expansão do meu coração, sob tua benevolência, sob tua graça, sob tua benignidade, eu percorrerei. Temporalmente falando, como disse, quando o Senhor dilatar o coração do salmista, quando o Senhor alegrar o coração do salmista, ele correrá. Essa é a grande expectativa dele, em meio ao seu abatimento. Por mais que ele não esteja fruída a alegria, mas a alegria está posta em perspectiva quanto àquilo, ao objeto desejado e esperado. A minha alma está apegada ao pó, Senhor, a minha alma consome-se de tristeza, mas pacientemente eu atento a esse dia, a esse momento em que, sob tua providência, derramarás sobre mim a alegria. O Senhor, é como se Ele tivesse a chave de nosso coração. Não podemos simplesmente administrar as nossas afeições, mas Ele, ao seu tempo, Ele abre e derrama a sua graça, a sua alegria, em tempo oportuno. Veja a disposição. A fim de ilustrar um pouco o que esse texto nos fala, irmãos. Não sei quantos aqui já tiveram cachorro, já criaram e o prenderam, deixaram em um local específico e depois abriu a porta. Ou quando você está chegando em casa e abre a porta, você vê a alegria leal do seu cão para com o seu dono, a prontidão que ele vai após o seu dono. Desse modo,
somos cães do Senhor. E em lealdade ao nosso dono, quando Ele abre as portas do nosso coração, quando Ele dilata o nosso coração, quando Ele alegra o nosso coração. Como esse cão, nós corremos após Ele no caminho dos seus mandamentos. Indiretamente o salmista está dizendo: Senhor, eu estou pronto, eu não vejo a hora de alegrares o meu coração, portanto concede-me tal mercê. Eu que estou abatido de espírito, eu que estou consumido em tristeza, concede-me. Como a mulher cananeia, que vai mostrar a alegria do cão que se alimenta das migalhas da mesa de seu Senhor. Oh, Senhor, eu estou pronto para que o Senhor derrame sua graça sobre mim. Eu correrei pelo caminho dos teus mandamentos. Diante de tudo que for exposto, irmãos, quais são os usos que nós podemos extrair da exposição da Santa Palavra para a nossa própria alma? De uma forma geral, observe como em cada momento, mesmo na tribulação, mesmo no abatimento, a oração do salmista está baseada, tem como objeto, desejo, a palavra de Deus. Como tem estado, meu irmão, as suas atividades particulares de devoção a Deus? Como tem estado o uso dos meios de graça, da leitura, da meditação, da oração? Aquele que negligencia esses meios despreza a sua própria alma, despreza o valor infinito da palavra de Deus e de sua condição de alma imortal. Atente para o uso, para o remédio que o Senhor concede à tua alma, irmão, e que assim você possa ser renovado mesmo no dia do abatimento. Dirijo-me agora aos de espírito abatido, aqueles que têm sofrido lutas na alma. Atente para a lei da ondulação, irmãos. O mesmo Senhor que em sua providência nos concede o dia do sofrimento, do abatimento, por vezes a noite escura de nossa alma, é o Senhor também que romperá em luz, de renovação, de alegria, renovando a nossa fé, a nossa piedade. Atente para isso. Há tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, e o Senhor, em sua providência, a seu tempo, lhe há de conceder essa mercê. Tão somente espera pacientemente no Senhor, Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Um outro aspecto que dirijo aos abatidos de coração: veja como os salmos, eles abraçam a nossa humanidade, irmãos. Veja como Deus, na sua sabedoria, Ele simplesmente não nos deu salmos que estivessem alheios à nossa própria condição, mas Ele nos dotou de salmos que falam sobre os mais diversos aspectos de nossa condição, o dia de nossa alegria, o dia de nossa tristeza, nossa confissão de pecados, a imprecação contra aqueles que se opõem ao Senhor e ao seu ungido, a excelência da lei. Ele, portanto, nos concede isso, para mostrar que Ele não está alheio aos nossos sofrimentos. Antes, Ele nos dotou de palavras, Ele inspirou a sua palavra, de um modo que mesmo no dia do nosso abatimento, nós tenhamos a palavra inspirada. E como é glorioso a oração dos salmos, no cântico dos salmos,
que a palavra que nós dirigimos a Deus em oração e cântico também é seu meio de graça para nos forjar, para nos consolar, conforme a sua boa vontade. Dirijo-me àqueles agora que não estão abatidos. Considere, o Senhor, na sua providência, dispôs tanto uma coisa como outra. Que você possa fazer uso diligente dos meios de graça, preparando-se para os dias de sofrimento. E também, irmãos, consolando os que choram, servindo de suporte na comunhão dos santos àqueles que você conhece, que está de alma batida, de modo que com a consolação que tens recebido da parte do Senhor, possas transmitir àqueles que estão à tua volta. Veja a bondade de Deus para contigo, essa bondade compartilhada, como que um milagroso multiplicar de pão, ela multiplica a comunhão, ela multiplica essa graça no seio da igreja. Portanto, alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram, fortalecei os joelhos trôpegos, auxiliai aqueles que necessitam desse alento, desse encorajamento. Um aspecto a ser considerado: veja como o crente sofre piedosamente. Veja como ele apresenta a sua queixa, a sua luta, a sua dificuldade, mas de um modo santo a Deus, mas de um modo a externar não simplesmente as trevas de sua luta, mas a expor a luz da palavra de Deus, a glória e a maravilha da lei de Deus. Agostinho vai dizer que a diferença entre o justo e o ímpio não é tanto pelo que sofrem, mas como sofrem. Assim como que o lodo espalhado, misturado, faz exalar mau cheiro, a flor que espremida faz exalar bom odor. Assim, o ímpio, quando é afligido, blasfema de Deus. Os santos, porém, oram e bendizem ao Senhor. Por fim, irmãos, atentemos, em meio ao nosso abatimento, em meio ao nosso sofrimento, contemplemos aquele que é o servo sofredor. Contemplemos a humilhação de Cristo, aquele que foi abatido muito mais do que qualquer um de nós, aquele que em sua humilhação nasceu em condição baixa, sujeito à lei, sofreu as misérias desta vida, a ira de Deus e a amaldiçoada morte na cruz. Ele foi sepultado e permaneceu sob o poder da morte durante certo tempo. Que tristeza Cristo não pode consolar. Que abatimento Ele não pode, em que abatimento Ele não pode te renovar. Aquele que, sendo Deus, desceu ao Hades, isto é, nas angústias da morte e do inferno na cruz. Será que Ele, Emanuel, não nos concederá graça? E deste modo, irmãos, o sofrimento é uma boa oportunidade de contemplarmos aquele que por nós morreu. Como diz um cântico de Bernardo de Claraval, que geralmente cantamos por ocasião da ceia: ó fronte ensanguentada, em tanto opróbrio e dor, de espinhos coroada, com ódio e com furor, tão gloriosa outrora, tão bela e tão viril,
tão abatida agora de afronta e escárnio vil, quão humilhada pende a face do Senhor. Não vive, não resplende, já não tem luz nem cor. Ó crime inominável fazer anuviar o brilho inigualável de um tão piedoso olhar. Estás tão carregado, mas todo o fardo é meu. Eu só me fiz culpado e o sofrimento é teu. Venho aos teus pés tremente, mereço a punição, mas olhas-me clemente com santa compaixão. Não temos, irmãos, um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Antes em tudo ele foi tentado, provado, sofreu as misérias desta vida, mas sem pecado. Ele sim nos garante para que nos acheguemos confiantemente ao trono da graça, a fim de recebermos bênção oportuna. E assim, irmãos, em Cristo, sob seus méritos, não seremos jamais envergonhados. Seremos reconhecidos e absolvidos no dia do juízo. Ressuscitaremos em glória, fruiremos da felicidade de Deus por toda a eternidade, onde não haverá coronavírus, onde não haverá decreto estadual para nos impedir da adoração solene, mas adoraremos a Deus de geração em geração, todas as gerações, por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ó Senhor nosso Deus, nós te bendizemos, Senhor. Nós te bendizemos em meio à tribulação, em meio ao abatimento de nossa alma, pois Tu és a nossa suficiência, Senhor, e a Tua palavra é suficiente para nosso alento, para a nossa instrução, para o nosso fortalecimento. Ó Pai, concede-nos a mercê de sermos consolados, edificados, vivificados nos termos de Tua palavra, para que sejamos conformados à imagem do servo sofredor, que em meio ao sofrimento de nossa alma, possamos contemplar Cristo nos seus sofrimentos e poder, em esperança, dizer: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio, Deus meu. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio, pela graça de termos a Cristo, de sermos assistidos por Teu Santo Espírito no dia mau, por termos em Ti toda a suficiência, mesmo quando não nos sentimos tão vigorosos. A Tua benignidade permanece para sempre, e de geração em geração a Tua fidelidade. Por isso Te louvamos, ó Pai, em nome de Cristo, pelo Espírito Santo. Amém.